A indústria do vinho é muito criativa quando se trata de acessórios para degustação. Alguns se mostram realmente bastante úteis, outros nem tanto. Hoje a gente fala de alguns que realmente vale a pena ter em casa, ou seja, o kit essencial de acessórios para uma boa degustação. Meu nome é Maurício, eu sou professor da BSRS e convido vocês a descobrir alguns acessórios para vinho e para degustação. Bom, os primeiros passos são fazer a gente chegar até o vinho, né? Ou seja, criar condições para a degustação. E nesse sentido é obrigatório ter um saca-rolhas. São muitos formatos de saca-rolha, muitos modelos de saca-rolha disponíveis no mercado. O que os profissionais do vinho usam é esse aqui. Ele é conhecido como 2 etapas, 2 fases, 2 traves e é um modelo que qualquer profissional do vinho vai ter sempre no bolso. Essa é a sua grande vantagem. Ele é pequeno, ele é leve e a gente carrega para qualquer lugar. Existem outros modelos que são até mais amigáveis, como aqueles que geralmente a gente tem na gaveta da cozinha, que parece que tem 2 braços que abrem e fecham. Esses aí, por mais que eles sejam úteis e fáceis e façam a gente chegar até o vinho, eles são difíceis de carregar, muitas vezes eles estragam. Assim como modelos elétricos podem ser uma cilada ou então outros modelos muito grandes. Em geral, vale a pena aprender a usar esse aqui, que é um modelo profissional de abertura de vinho, e ter sempre à mão. Outro item obrigatório para degustação, obviamente, é taça. É claro que a gente pode degustar um vinho usando um copo americano ou qualquer outro modelo, mas no momento em que a gente quiser valorizar um vinho, que a gente tiver algo melhor para degustar e quiser apreciar todos os aromas, a gente vai querer ter uma taça legal. Só que ao mesmo tempo, a indústria do vinho oferece muitos modelos de taça, alguns um tanto específicos. Por exemplo, a gente não precisa ter um acervo de taças com uma taça para Cabernet Sauvignon, uma taça para Merlot ou uma taça para Chardonnay. O que é recomendado é ter pelo menos 3 modelos de taça. Um pouco mais bojudo, um pouco mais amplo para vinhos tintos. Um tamanho intermediário, um pouco mais delgado para vinhos brancos. E a taça flute, essa mais alongada, para espumantes. Esses 3 modelos vão garantir a degustação de qualquer vinho. Se eu não tenho espaço para ter tantas taças em casa, eu posso muito bem resumir em 2 modelos, um para vinhos tranquilos e um para vinhos espumantes. Por mais que haja atualmente uma grande discussão a respeito de qual seria a melhor taça para a degustação de espumantes, esse é um modelo bastante recomendado, porque no momento em que a gente preencher com até 2/3 de espumante essa taça, a gente cria um espaço para manifestação das borbulhas, o que é bastante importante na degustação desse tipo de produto. Agora, se a gente vai fazer uma degustação técnica, a partir do momento que a gente começa a se interessar por as especificidades do vinho, vale a pena também investir numa taça ISO. É um modelo que a gente usa em todas as atividades da BS, tanto nas aulas, as degustações online, nossos alunos recebem essa taça justamente para ter uma degustação mais uniforme. Agora, vale uma última observação na escolha das taças. Sempre que a gente vai definir qual modelo quer ter em casa, é importante prestar atenção no material e na cor. Pode ser vidro ou pode ser cristal. O importante é que seja transparente, ou seja, não tenha cor e de preferência que também não traga ranhuras, também não traga muitos desenhos na taça, que é para não interferir negativamente na análise visual dos vinhos. Além dos itens fundamentais que a gente já apresentou, tem alguns outros acessórios que são úteis no dia a dia da degustação. E aqui a gente tem 2 que valem muito a pena ter em casa. Um deles é o balde de gelo, que a gente vai encontrar em também diferentes modelos, né? Maiores, menores, depende do espaço para guardar, depende do uso no dia a dia. Não existe forma mais confiável e eficiente de controlar e fazer a manutenção da temperatura de um vinho do que balde de gelo, gelo e água. Então, esse é um acessório que vale a pena ter em casa, mas, de novo, pode ser substituído por outros modelos. Um deles são aquelas sacolas plásticas que a gente coloca gelo, a garrafa e água dentro, são chamadas ice bags e geralmente cabem apenas uma garrafa, mas resolvem sem problema nenhum. É basicamente uma versão mais maleável do tradicional balde de gelo. Outro acessório que vale muito a pena ter em casa e que é bastante barato são essas bombas de vácuo para quando sobra vinho na garrafa.
Se eu tenho 1/3 da garrafa que sobrou de uma degustação, eu posso muito bem fazer uso desse acessório, né? Basicamente composto de uma vedação de silicone e uma bomba que vai fazer vácuo dentro da garrafa. Com isso, eu tiro o oxigênio ou parte dele da garrafa e mantenho essa garrafa por mais alguns dias e o vinho íntegro para uma degustação posterior. É um acessório barato, é um acessório bastante útil e que pelo menos lá em casa tem bastante uso. E por fim, a gente tem alguns acessórios que eu gosto de chamar de desejáveis, que não são nem obrigatórios e que no dia a dia talvez não tenham tanto uso, mas que vale a pena sim ter em casa para eventualidades. Um deles é esse aqui, e essa é uma vedação temporária de espumantes. Ela pode tanto servir para um dia em que eu vou ter serviço de espumantes numa festa, por exemplo, e que o espumante possa ficar bastante tempo aberto, ou então mesmo para preservar um espumante de um dia para o outro. Esse também é um acessório bastante barato e fácil de encontrar e que vale a pena comprar. E por fim, decanter. Essa é uma garrafa esquisita, uma garrafa de formato especial, usada principalmente para vinhos mais antigos ou para quando a gente quer fazer com que um vinho um pouco mais jovem tenha um contato com o ar um pouco maior, para assim respirar um pouquinho mais e expressar melhor os seus aromas. A gente vai ter diferentes modelos de decanters, nem sempre eles são necessariamente caros, eles não precisam custar muito, há modelos de vidro que têm preço bastante acessível e que, mesmo que a gente não use no dia a dia, quando a gente quiser servir um vinho especial, quando a gente quiser degustar um vinho mais antigo, sem dúvida vai valer a pena ter esse acessório em casa. De novo, nem todos esses itens são obrigatórios e existem muitos outros que podem ajudar na degustação. Vale a pena pesquisar, se inteirar de quais são os mais úteis, quais aqueles que não servem para tanta coisa, mas é importante montar um enxoval básico, porque assim, toda vez que a gente quiser degustar um vinho e apreciar um bom rótulo, a gente está preparado para isso. Para ter mais dicas, para conhecer um pouquinho melhor, para entender um pouco melhor de vinhos, fica ligado nas nossas redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.